Olá, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, no primeiro seminário Encontro com Jesus Autoconhecimento. O encontro está acontecendo aqui no auditório estúdio do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, em mais uma parceria com o Clube de Arte. Luciana Góes, para o Despertar Espírita. A nossa primeira parada é compreender que o Cristo imediatamente nos falou que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra e que sem esse sal a terra fica insossa. Então nós não somos pouca coisa. Vocês acham que sim ou não? Não somos pouca coisa. E quando perguntaram ao Cristo, pediram a ele que desse uma orientação para uma prece, ele começa nos colocando nada mais, nada menos que como filhos de Deus. Pai nosso, que estás no céu. Então nós não estamos sozinhos, nós fomos criados por Deus. E os filhos que nós temos, e os amores, aqueles que também não comungam com os nossos pensamentos e que por isso não temos aquela afinidade, eles e nós todos somos filhos de Deus. Isso nos dá uma tranquilidade, não dá? Então, quando Jesus coloca que todos nós somos irmãos, fazemos parte da família universal, a nossa ótica já começa a mudar. Então, nós vemos, meus irmãos, que nós somos espíritos criados por Deus, mas se tivermos um momento de criação, nós não somos eternos, porque dizemos eternidade é aquilo que não teve começo e não tem fim. Deus é eterno. É muito difícil para quem está utilizando um maquinário material, um cérebro, né, e uma mente dentro de uma cultura na qual tudo tem que ter um começo, um meio e um fim, nós entendermos que Deus é incriado. É complexo isso, não é? É só para mim ou é para vocês também? Para todos nós. Por isso os Espíritos, no Livro dos Espíritos, disseram que por enquanto basta nós compreendermos algumas coisas, que nós não vamos conseguir, em virtude do pouco adiantamento que nós temos, a sambarcar os conhecimentos que ainda são muito complexos. Então nós fomos criados, mas não por um Deus antropomórfico, não por aquele ser de cabelinhos brancos, mas nós fomos criados pela inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E fomos criados em algum dado momento. E os Espíritos dizem que Deus continua criando. Deus não para de criar. E agora os próprios astrônomos, eles colocam que o universo está permanentemente em expansão. Existem galáxias surgindo, existem galáxias morrendo. Isso no macrocosmo. Coisas estonteantes estão acontecendo e seres são criados também, como nós. Nós estamos a caminho da perfeição, que não é a perfeição absoluta, porque a perfeição absoluta é apenas Deus que é o Criador e Pai, mas nós estamos a caminho da perfeição relativa. E existem já espíritos muito antigos, como o Cristo de Deus, que já venceram muitas etapas e fizeram seu progresso fora da Terra. Contam os amigos espirituais, e principalmente Emmanuel, numa obra fantástica, Caminho da Luz, que o Cristo recebeu junto a outros companheiros, uma pleiade de espíritos celestiais, já nas culminâncias do progresso espiritual, recebeu este planeta e os demais do nosso sistema solar. O Cristo ficou responsável pelo planeta Terra e pelos destinos dos espíritos que fariam aí o seu processo educativo. Somos todos nós. Por isso Jesus é o mestre, é o Senhor de nossas vidas. Conta Emmanuel que ele participou da programação, inclusive da elaboração dos corpos, da definição das camadas de ozônio, de todos os princípios cosmogônicos do planeta, a fim de que nós tivéssemos oportunidade de encarnar aqui,
fazendo aqui o nosso processo evolutivo. O que não quer dizer que não possamos ir para outros planetas, que alguns companheiros que estão encarnados aqui não tenham vindo de outros também, porque existe esta migração de planetas de acordo com o processo evolutivo. Então, contam-nos os espíritos que aqueles que não conseguirem ultrapassar esse momento de mudança, chamado na Bíblia de Apocalipse, aqueles que ainda perseverarem no ódio, nas angústias, no desespero, eles vão acabar sendo atraídos para um planeta que lhes esteja em semelhança vibracional. E aqueles que conseguirem vencer as suas questões do ódio, as questões da construção de referências de bondade, de equilíbrio, permanecerão em nosso planeta. Então nós vemos que esse processo de mudança, processo de transição, de um planeta de provas e expiações para um processo, para um mundo de regeneração, é algo que está acontecendo dentro de nós, antes que fora de nós. O planeta está passando por um processo de mudança, mas nós também estamos vivenciando apocalipses pessoais. Vira e mexe, vem à tona determinadas angústias, vem à tona determinadas doenças, vem à tona determinados problemas. Nós estamos em processo de iluminação, de trabalho, findando um ciclo de consciência e iniciando um outro. Vocês também têm passado por momentos de crise, as noites escuras da alma, como falavam João, um místico da Idade Média. Vocês já passaram por isso? De vez em quando passam ou só sou eu? Né? Então, todos nós, vira e mexe, passamos, porque faz parte do nosso processo evolutivo. O Cristo falou que o Espírito sopra onde quer, que não sabemos de onde ele vem e para onde ele vai. Quando ele diz isso, ele coloca que nós estamos agora num processo kármico, junto de um grupo, planejamos essa nossa encarnação, mas nós não sabemos o que fizemos no passado. Nós somos seres provindos de várias experiências e tentativas na afirmação do bem. E quando nós compreendemos esses dados nos trazidos pelos espíritos no Espiritismo, nós compreendemos ainda melhor o que o Cristo nos veio dizer. Porque ele falou muito por parábolas, pequenas histórias com fundo moral, a fim de que ele pudesse impregnar o nosso inconsciente, trouxesse à tona arquétipos que nos fizessem gravar, que ficassem muito na nossa memória e na nossa imagem os seus ensinamentos. Então ele se utilizava de histórias, mas todas elas, nós, à medida que vamos lendo, vamos aprofundando e vamos reconhecendo em nós aqueles personagens. É até um convite que eu faço aos nossos companheiros, para que a partir de amanhã, e se quiserem hoje, comecem a leitura dos evangelhos. O Evangelho de Lucas, que foi escrito mais para os gentios, para aquelas pessoas que não estavam dentro dos padrões judaicos da cultura, como escreveu Mateus. Mateus ele escreveu mais para os judeus, utilizando referências judaicas. Lucas não, era um médico, ele já escreveu para os gentios. João, aquele místico que conviveu com o Cristo desde criança, ele já escreveu para os primeiros cristãos. E Marcos escreveu para um cadinho religioso, muito embebido dos ensinamentos e das orientações de Pedro, com quem ele conviveu. Pedro conviveu com Marcos até o final da sua existência. Então, eu sugeriria inicialmente o Evangelho de Lucas e que nós começássemos a ver naqueles personagens o que existe de nós.
na mulher hemorroíça? Que traços nós trazemos ainda de um Pilatos? Que traços nós trazemos de Pedro? Então, cada um desses personagens que vagueiam na vida de Jesus, que é a história, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê, são histórias de tantas pessoas. Mas nossa história existe ali também. Então, quando nós começamos a ler, nós começamos a perceber que aqueles ensinamentos nos servem e muito. Jesus, então, deixou paradigmas para a nossa orientação. E os Espíritos, então, nos dizem que nós temos outras vidas. Fomos criados simples e ignorantes. Temos experiências transatas, mas quando nos unimos a um corpo, no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, o nosso espírito, nós, melhor dizendo, através do nosso corpo espiritual, nos ligamos ao destino daquele corpo. O nosso perispírito serve de um modelo organizador biológico para a divisão celular ali. E se nós trazemos traumas de outras existências, nós acabamos impregnando aquele corpo com determinadas dificuldades, a fim de que, pelo processo educativo, nós possamos nos desvincular. Através das doenças que surgem, das limitações que aparecem no corpo, nós vamos resgatando os equívocos do pretérito. Então, meus irmãos, quando nós encarnamos, a nossa consciência acaba se obliterando. Nós esquecemos muito das coisas que aprendemos e que prometemos no plano espiritual. É muito interessante isso. O Dr. Jorge André, um psiquiatra espírita, em alguns dos seus livros, ele diz assim: em realidade, olha como é que nós somos complexos. Nós temos um inconsciente, quer dizer, um lado nosso, fora da nossa consciência, mas que está aqui. E é um inconsciente de vidas passadas. Ali estão resguardadas as nossas personagens do pretérito. Mas vira e mexe, essas personagens, sem que nos demos conta, vêm à tona. Então, às vezes, eu estou vivenciando uma situação, ou eu estou na rua, alguém me xinga, alguém me corta no trânsito, ou eu estou no meu trabalho e alguém me trata mal. E, às vezes, essa situação ativa em mim, de repente, a rainha da cocada preta, que fui no passado, né? Ou o rei da cocada preta, né? E aquele processo ativa aquela personalidade que está ali guardadinha no passado. Então, mais do que processos obsessivos, de interferências, de perseguições obsessivas, nós sofremos muito de volta ao passado, de regressão, como nós diríamos na terapia de vidas passadas. Regrediu. Então, uma companheira vem dizer assim: meu Deus do céu, às vezes eu brigo com a minha mãe, e minha mãe me fala coisas que eu sei que eu não fiz, e eu também falo depois coisas que eu sei que ela não fez. Fica uma julgando a outra e culpando a outra. E aí veio um amigo espiritual e disse que elas estão, às vezes, em virtude de alguma dificuldade, se vendo no passado. Então, elas estão falando coisas que aconteceu e não coisas da atualidade. Então, muitas vezes, nós estamos no trabalho. Às vezes convivemos com espíritos que tiveram experiências conosco no pretérito. E aí alguma coisa chama a atenção, aquela pessoa tem um jeito que às vezes nos agrada, ou às vezes tem um jeito que nos desagrada. É comigo só ou é com vocês também? É também? Então, gente, nós estamos com um grande desafio. E esse é um dos grandes desafios que nós teremos hoje. Nós observarmos como nós temos andado em nossa vida. Estivemos estourando muito. Nós estamos com tendência à tristeza, à depressão. Jesus, ele veio nos dizer o seguinte: é em vão que esta geração procure o reino dos céus aqui ou acolá, porque o reino dos céus
está dentro de vós. Faça parte da família Clube de Arte. E por apenas R$ 18,00 você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.